Eu acredito de fato, com todo o meu coração, que a gente vive a maior mudança sociocultural da história. As redes sociais, a internet e o aparelho mobile, eles mudaram a forma com que os negócios e as pessoas se conectam, transacionam e se relacionam de uma forma nunca antes vista. E dentro desse contexto, eu acredito que todo mundo nessa sala, e assim, eu me incluo nisso, tá? Incluindo eu, ainda subvaloriza o tamanho desse shift que a gente está vivendo. Eu acredito com toda a minha energia que todos nós somos ciborgues. E assim, isso pode não ter se materializado da forma que os filmes sci-fi previram lá atrás, por um braço mecânico, por uma CPU no lugar do cérebro, mas fato é que o celular, ele expandiu a nossa capacidade analítica, a nossa capacidade de relacionamento, a nossa habilidade de influenciar pessoas, negócios e qualquer coisa de uma forma nunca antes vista. E dentro desse contexto, eu acho que ainda existe uma confusão tremenda e às vezes até narrativas que eu respeito, mas do meu ponto de vista discordo, que tendem a pintar esse cenário de alguma forma um pouco menos otimista do que eu vejo. Então, por várias vezes eu vejo pessoas super amargas que seus filhos estão jogando computador durante 6 horas por dia, que um casal sai para jantar e fica mexendo no celular, ou então que amigos se reúnem e você olha e todo mundo está mexendo no celular. E eu não acho isso fundamentalmente ruim. Isso é diferente. E falando de atenção, eu acho que a atenção é o tópico mais importante dentro da disciplina de marketing e comunicação e que é menos falado. Porque no fim do dia, se você quer me contar uma história, se você quer se conectar com uma pessoa, o primeiro passo é você ter a atenção dela. Seria semi-inútil eu estar fazendo esse discurso aqui se essa plateia tivesse 0 pessoas. Eu acho que é um tema que está super em alta, né? A Forever teve nos periódicos aí de quase todos os veículos. E falando de sustentabilidade dos negócios, eu acho que esses 2 cases que estão na tela aí, assim como o outro que é extremamente emblemático para mim, porque fez parte da minha infância, que é a Nintendo também, por exemplo, são empresas que, num dado momento do tempo, dominaram os seus nichos, eram top of mind como marca de qualquer mercado que você olhasse. E um dos grandes problemas que eles tiveram, e a Forever tem uma versão disso, o Toys R Us tem uma versão disso, e a Nintendo, por exemplo, tem outra, elas não se adaptaram à forma como os seres humanos passaram a se comportar, ponto final. Então, por exemplo, as crianças brincam muito menos hoje em dia com brinquedos físicos do que com brinquedos digitais. Então, isso foi um baque para o Toys R Us, e a empresa não tinha um modelo de inovação e não usou dos seus deep pockets para comprar novos entrantes, então tem uma série de coisas. Se você pensa a Nintendo, o erro dela foi apostar no console dela, né? Ela achava que o console era o que dava um custo afundado para a pessoa, mantinha uma fidelidade e na hora que esse cara aqui virou o console e ela apostou na ficha errada, ela se deu mal. A mesma coisa a Forever. A Forever tem uma estratégia de marketing como marca que demorou muito para fazer uso, por exemplo, de influenciadores digitais nas suas estratégias. Atualmente a sua faz, mas fez atrasado, mas as marcas que surgiram, que ganharam o mercado, estão fazendo isso desde 2012, desde 2013. Então, eu acho que o erro de todas essas, e aí de uma visão de alguém de negócios, foi não moldar os seus negócios para onde as pessoas estão prestando atenção. A vantagem competitiva dessas novas plataformas de mídia, ela não vem nem só do fato do deep pockets, né, delas terem um caixa avantajado para poder tocar estratégias e aguentar períodos turbulentos ou fazer grandes investimentos em tecnologia. Eu acho que elas vêm até de uma outra ótica, porque fazer comunicação nessas plataformas é melhor para o consumidor. A gente veio de uma era onde a comunicação e a publicidade, ela interrompia a experiência das pessoas. Então, quando você comprava uma Vogue lá atrás, a Vogue é um exemplo horrível porque as pessoas gostavam da propaganda que estava na Vogue, mas quando você estava eventualmente assistindo o seu programa favorito na TV, o comercial te interrompia. Você não queria ver o comercial, você estava vendo qualquer que fosse o programa. E nas plataformas digitais, quem faz direito, você não atrapalha a experiência do consumidor, você soma a experiência do consumidor com um conteúdo de qualidade. Então eu acho que a maior diferença está no fato de que essas plataformas, elas empoderaram os consumidores e não atrapalham a experiência deles em contraste às outras que faziam tudo isso. Rafa, como é que fica esse aspecto criativo? Porque mudou muito, né? As peças são diferentes, o
os formatos, a abordagem é diferente, né? Perfeito, excelente pergunta, tá? Eu acredito que o criativo nunca foi tão importante quanto ele é hoje em dia. Porque, e aí se eu pudesse embasar isso um pouco, eu diria que se você volta 10, 30 anos atrás e você fazia uma inserção de 30 segundos no horário nobre de uma rede de TV, a pessoa não tinha a opção na hora que o comercial começava de multitelar, de puxar uma segunda tela, uma terceira tela às vezes acontece. Ela não tinha essa opção. Então o seu criativo, se ele fosse bom, maravilha, mas se ele fosse fraco, ainda tinha uma chance da pessoa te assistir. Hoje em dia, quando você está falando de Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn ou qualquer outra plataforma digital, se o seu criativo não agrega a experiência dela, num primeiro momento não chama a atenção dela e num segundo momento não respeita a experiência do usuário, ele não tem a menor chance de ser assistido porque você está a um swipe pro lado de ser completamente ignorado.